Conversão é uma graça. Graça é aquilo que a gente pode dizer, é um favor não merecido de Deus, né? Tipo, é uma coisa que você não tem mérito, Deus lhe dá. E comigo foi isso, né? Tipo, essa busca que você tem, se você está buscando a verdade, muito provavelmente, na verdade, quando você já está buscando a verdade, Deus já está te dando graça. É o que na Igreja Católica a gente chama de graça atual. Isso, qualquer pessoa de qualquer cultura, seja ela budista, seja ela espírita, de qualquer lugar do mundo, ela tem essa graça atual, que é o quê? É Deus chamando o tempo todo ela a se aproximar mais dele, a se converter, a ter uma vida em que você realmente se submeta aos mandamentos dele e o ame com corpo e alma. É isso que ele quer. O conversão é isso, né? Você integralmente, corpo, alma, está entregue a Deus. E o tempo todo Deus está chamando, entendeu? O tempo todo. Depois que você se converte na Igreja Católica, a gente recebe outro tipo de graça, que depois você se confessa, recebe o batismo, que é a graça santificante, né? Que é, agora que eu me converti, eu vou trilhar um caminho para a santidade, que acho que você vai entrar aí depois, eu não vou... Eu acho interessante essa ideia que você traz, né, de, vamos dizer, quando você se converte, Deus começa a te chamar mais, vou falar bem simplisticamente. Uhum. Mas eu fico refletindo aqui, me parece que na verdade você está mais consciente das mensagens dele, porque ele provavelmente está a todo momento se comunicando com a gente, mas quando você não está consciente, você não percebe, né? Você não percebe os simbolismos que a vida nos traz, né? E quando você, no caso, se converte, essa ideia de conversão, você está atento a tudo o que está rodando em você, né? Cara, sim. E eu te digo, acho que até antes da conversão, sabia? Às vezes se você simplesmente, isso que você falou foi inteligentismo. Se você simplesmente fazer silêncio, sabe? Se você meditar, por exemplo, celular. Cara, fica um tempo longe do celular, respira. Se você só fizer isso, cara, você já vai ver o tanto de mensagem que Deus vai te mandar. Na pandemia, pra mim, que eu fiz esse exercício de ficar mais em silêncio, de meditar mais, cara, era cada tapa assim que eu recebia, que não tinha como... Você olha assim, cara, Deus tá falando comigo, e se eu não agir dessa maneira aqui, é como se eu tivesse realmente me fingindo de surdo, porque não tem como, cara, é muito na cara, entendeu? Então, se você, antes mesmo da conversão, se você já tiver uma prática assim de simplesmente ficar em silêncio, de observar mesmo, de observar, de estar aberto, se você já tiver até uma visão até mais simbólica, cara, tudo na vida vira uma pessoa, uma conversa, um acontecimento, tudo vira. E aí não tem como, se você entrar nessa mesmo, vai ser mais chamado, e aí você vai ter que decidir, né? E o Johnny, entrando mais assim, né, nessa ideia assim dos simbolismos, tal, qual que foi, teve algum momento em específico assim de despertar assim que você falou assim, cara, agora isso, a espiritualidade ela veio para ficar assim, essa minha conexão, não existe mais caminho de volta aqui. Teve algum momento chave nessa sua busca eterna? Assim, teve vários momentos chaves, mas especificamente desse jeito que você falou, de não tem como voltar, teve na pandemia, 2020, como eu disse, começaram a surgir várias mensagens de Deus, assim, que não tinha como eu olhar para o lado e dizer que Deus não estava pedindo. Por exemplo, vim morar em São Paulo, é uma coisa que eu nunca pensei. Mas Deus me deu tanto sinal que era para eu vir para cá, que não tinha como eu dizer que não estava vendo aquilo. E eu vim, sem conhecer ninguém. Tinha 1 ou 2 amigos que moravam aqui, mas nem tinha muito contato mais com o pessoal. E a partir desse momento eu falei, cara, não tem mais como... existe uma consciência em mim que fala comigo e essa consciência está ligada a Deus. Então não tem como eu fingir que essa consciência não existe. Esse foi um momento. Só que esse ano, em 2023, teve o fato da minha conversão. Que aí realmente, quando você se converte, no meu caso a Igreja Católica... Existe, quando você fala assim na conversa, existe como que eu posso dizer, um ritual para isso? Não, é um estalo. É tipo assim... bateu, no meu caso, eu tava vendo uma palestra da menina, foi engraçado, assim, porque na verdade não era pra eu estar aqui, né, era pra eu ir pro Piauí, e aí meu carro foi apreendido, porque eu tava com a carteira vencida, não sabia,
E aí meu carro foi apreendido de ficar aqui em São Paulo. E aí eu passei a semana indo lá para o Divino Coração. Aí tinha uma palestra de uma menina chamada Denise. E eu já tava, como eu disse, eu já estava num processo com Deus muito forte. Já estava assim, beirando a conversão. Mas ainda não tinha me convertido. E aí a palestra dela falava sobre mortificação. Mortificação? Mortificação, que é justamente você buscar esses pequenos desconfortos e oferecer isso, é como se você pegasse o teu sofrimento, sei lá, tá sofrendo, perdeu alguém, algum familiar, ou não passou numa prova, tá com doença. Você pega esse sofrimento que você tá passando e você diz, Deus, eu quero pegar esse sofrimento e me unir a Cristo na cruz. E quero oferecer esse sofrimento, sei lá, para alguém que tá sofrendo também, alguém que tá doente, alguém que tá passando por uma depressão. Mas vai dar mais sofrimento para a pessoa? Não, como você está se unindo na cruz com Cristo, é como se você tivesse ajudando aquela pessoa, como se a graça da cruz de Cristo chegasse naquela pessoa que está precisando, entendeu? Então, por exemplo, uma pessoa que está muito doente numa cama, é isso que eu acho muito. Isso foi uma chave assim, cara, o sofrimento para todo mundo é desesperador. Você quer só se livrar. A gente está o tempo todo buscando prazer e fugindo da dor. Essa religião está dizendo que através da dor, se eu abraçar a dor, eu posso ajudar outras pessoas. Cara, aí foi tipo aquele estalo, sabe? Eu falei, cara, eu quero isso. Eu quero isso pra mim. E tipo, ela falando é diferente, cara. Eu não sei, eu tava voltando do Piauí. E essas pessoas muitas vezes têm a conexão. Então, ali, não é que eu vi, mas é como se tivesse uma aura assim nela, uma coisa mágica. Parecia uma pessoa diferente, entendeu? Tipo, Deus se comunicando ali. Tipo, ela tava sendo usada mesmo como instrumento. Aí eu falei, cara, eu quero isso. Então eu falei, eu vou me aprofundar nisso, eu vou entender e assim, vou abraçar a cruz. Porque quando você se converte à Igreja Católica, você tá dizendo, agora eu vou viver como Cristo e eu vou seguir os mandamentos. E tem os 10 mandamentos da lei de Moisés e eles são aprofundados por Cristo no Novo Testamento. E esses mandamentos não são fáceis. Tipo, é a cruz, né? É a religião da cruz, como a gente estava falando. Por exemplo. São 10 mandamentos? 10 mandamentos. Amar a Deus sobre todas as coisas, não tomar o santo nome de Deus em vão, guardar domingos e festas, honrar pai e mãe, não matar, não pecar contra a castidade, não furtar, não levantar falso testemunho, não cobiçar a mulher do próximo, não cobiçar as coisas alheias. Então, se você for ver, e quando você aprofunda nos ensinamentos de Cristo, né, o Sermão da Montanha, dar outra face, perdoar, amar o inimigo, cara, se você for parar pra pensar, é como se fosse contra, como se fosse não, é contra o teu instinto, né? Se alguém te dá um tapa na cara, o teu instinto é devolver. Se o teu inimigo, o teu instinto é odiar o teu inimigo e não amar. Então, assim, é uma religião que abraça a cruz, que ela vai te tirar desse estado animalesco do instinto e te levar para um lugar mais elevado. Então, assim... E sabe o que é interessante também? Pode falar. Só complementando, que aí transcende a ideia do amor, né? Porque igual a gente falou no começo, amor, aquele de casal e tal, mas transcende a ideia do amor que, vamos supor, um pai com um filho, muitas vezes... deixar de castigo é uma forma de amor, né? E não necessariamente você vai ter que ir lá e dar um abraço no seu inimigo, mas usar alguma forma de amar ele para, de alguma maneira, ensinar, né? Vamos dizer, se ele pecou com você ensinar. Não é o amor no sentido de um abraço, né? De um acolhimento só, né? Porque o amor, ele tem assim, é outra coisa também que às vezes as pessoas confundem, né? Amor, no sentido do amor da misericórdia, do afeto. Tem esse lado do amor, existe isso também, mas é como eu disse, o amor real é o amor sacrificial, é você imitar o Cristo, é você morrer por exemplo, quando foi com uma pessoa mais, quem é uma pessoa que te ama mais? É uma pessoa que está contigo só ali nos momentos de afeto, nos momentos bons, ou aquela pessoa quando você está doente, está do teu lado, aquela pessoa quando você está no seu pior momento, ela fala, cara, eu paro tudo, vou parar de trabalhar para ficar contigo. Sei lá, tua mãe deve ter feito isso na infância. Então, você fala, cara, esse amor aqui é um amor muito mais elevado do que uma pessoa que tá comigo só ali no bom, né, cara? Só no momento bom. Então, assim, isso que você falou, o pai, por exemplo, o marido, o matrimônio, cara, na visão da igreja, é um negócio, assim, que choca quem não é convertido. É você dizer assim, cara, eu vou ficar contigo até você morrer. Não importa, eu posso parar de gostar de ti. Sei lá, a gente pode perder a paixão, a gente pode perder coisas assim,
e afeto por um momento, porque isso acontece, paixões são picos, né? Sim. Vão e voltam. Mas eu não vou te abandonar. Eu vou fazer que nem Cristo. Eu não vou descer da cruz. Eu posso sangrar, eu posso sofrer, suar, mas eu não vou te abandonar. Então, assim, é um amor que exige um comprometimento. É um amor, assim... Então, assusta, assim, quem... Quando você diz num casamento? Num casamento... O casamento é um exemplo, né? Mas... você tem que fazer isso com todo mundo, no sentido... eu tenho que olhar pra ti, Matheus, eu tô fazendo um podcast aqui contigo, eu tenho que pensar assim, cara, eu tô fazendo um podcast com Jesus Cristo. Então eu vou chegar aqui e vou falar qualquer coisa. Não, cara, eu tenho que dar o meu melhor. Então a tua vida, se você realmente quer viver uma vida cristã, católica, você tem que o tempo todo estar buscando isso. Então, já é, como eu disse, a religião da cruz, não é fácil. Então, para você se converter, você tem que usar a tua vontade para submeter a isso. Aí, lógico, depois que você se converte, você ganha, como eu disse, a ajuda dos sacramentos, tem toda a graça ali de Deus que vai te ajudar. Mas, como exige esse esforço, essa vontade, esse submeter, muitas vezes você fica com medo, cara. Você fala, não vou entrar. Entendeu? Aquele negócio. Mas é que tá, se você... Até porque as provas vêm, né? Se você... Não adianta você... Aquele negócio. Cruz vai ter de todo jeito. A única diferença é que se você se converte, você usa essa cruz para te redimir. Você se junta a Cristo. Mas não é porque você, não quero isso para mim. Não quer dizer que as dificuldades vão deixar de aparecer na tua vida. Pelo contrário, vão aparecer e vai ser pior porque você não vai ter a graça de Deus para te amparar. E aí vai ser muito mais pesado. Então, por exemplo, aquele negócio de sofrimento. O que é que você acha pior? Uma pessoa que ela tá sofrendo na cama do hospital, sei lá, tá doente, tá com câncer lá, e ela não tem nenhuma relação com o transcendente. Sei lá, perder um filho, alguém. Cara, é desesperador se você não tem uma visão do transcendente. Outra pessoa, mesma pessoa que tá doente, tá com câncer, perdeu um filho, e ela fala, cara, tá doendo muito, mas eu posso usar esse sofrimento para algo maior, para me santificar, para me unir a Cristo, para ajudar alguém. Continua doendo, mas aquela dor vai ter um significado. Tem um sentido. Tem um sentido, tem esperança. Então você ganha... não sei se você já leu Em Busca de Sentido, do Viktor Frankl também, que é um médico judeu que ele ficou nos campos de concentração nazista. Ele disse que enquanto a pessoa estava ali no campo de concentração, que ela tinha algum sentido, sei lá, ela pensava, quando acabar a guerra eu vou rever um familiar meu que precisa comigo, que precisa me ver. No caso dele, ele tinha que terminar uma tese dele de mestrado, uma coisa assim. E isso deu sentido para ele aguentar todas aquelas barbaridades. E ele disse que quando as pessoas não aguentavam, quando elas se suicidavam lá nos campos de concentração, era justamente quando o cara ele já passou por tanto sofrimento, mas ele olhava assim, cara, não tenho mais esperança. Ele disse que via no olhar da pessoa quando ela perdia a esperança. E aí quando ela perdia a esperança, acabou, velho. Então assim, a esperança na dor, ela pode ser a diferença entre continuar ou não, entendeu? Então, assim, a relação com o transcendente, cara, você ganha uma força, assim, porque não tem como, né, velho? A vida o tempo todo tem cruz, toda vez tem problema, então... E é interessante que você traz uma ideia de sofrimento no sentido de oportunidade para crescer, né? E não crescer no sentido materialista, oportunidade de crescer no sentido da evolução, né? No seu caminho espiritual, né? Que aí foge um pouco do que a gente vê no status quo, né? De sofrimento como algo ruim. Lógico, não vai ter dor, como você mesmo disse, mas o que me traz aqui a reflexão é de que se esse sofrimento ele está ali, de alguma maneira ele está ali para te fazer crescer, né? Ele não está ali por um acaso, ele está ali para te ajudar nesse seu caminho em direção a essa comunhão com Cristo, ou a esse uno, né? Sim. Não é o sofrimento pelo sofrimento, né? O cristão, ele não é sadomasoquista. É o sofrimento como uma forma de redenção, né? Igual ao sofrimento de Cristo na cruz. É você pegar aquilo ali e transmutar aquilo para um sentido maior. Então é isso. Você tem até um ditado que o pessoal fala que antigamente, hoje a gente fala assim, quando tá sofrendo muito, né? Meu Deus, que vida chata, minha vida é só sofrimento. Dizem que os antigos homens, principalmente esses grandes homens, reis, sacerdotes, dizem que eles falavam assim, cara, minha vida tá chata, Deus nunca mais me mandou um sofrimento. Tipo, quando tava muito relax, muito bom, é que o cara estranhava, porque ele não tinha material para transcender, para evoluir.
Até os estoicos falam isso também, né? Se você for ver. Apesar do... Eu acho que hoje eu vejo, né, que o ponto de vista cristão é muito mais belo, mas até o estoicismo, na própria filosofia, pela razão, você já consegue ver isso. É tipo assim, Deus, detonei o Bowser aqui, manda mais, né? Exato, velho. Manda mais que eu tô pronto, né? Que é muito profundo, né? Pensar dessa maneira, né? Pensar que assim, cara, legal, eu transcendi aqui esse sofrimento, eu transcendi essa situação que eu tô passando e estou pronto para a próxima, porque eu estou aqui, tipo, ainda mais quando você traz essa ideia como que fala? Da conversão, é isso, né? Não para. Não para. Como eu falei, a conversão é um estalo, né? Mas não quer dizer que agora você chegou. Não, amiga, foi o start, entendeu? E a sua conversão ela vai se aprofundar. Você está o tempo todo se convertendo. E a conversão é o seu sim, né? A partir de hoje eu vou viver esta vida. Mas você vai cair, você vai ser tentado. O tempo todo a gente está sendo tentado. Só como eu disse, na igreja católica a gente tem a ajuda dos sacramentos. Eu realmente, cara, era uma coisa que me incomodava quando eu não era convertido. Porque, como eu digo, você tem acesso pela inteligência a muita coisa. Eu até brincava, cara, às vezes eu estava sendo católico antes de me converter. No sentido de que eu já tinha acesso a alguns conhecimentos que batiam com a da igreja e até tentava viver algumas coisas já. Mas sem a ajuda de Deus, cara, você por você mesmo, tem uma hora que você fala assim, mano, não vou conseguir nunca isso aqui. Você fala assim, meu Deus, não dá, eu por mim mesmo não vou conseguir. Será que o caminho é individual, né? Então... Não faz sentido, não faz sentido, né? Entendeu? Então, às vezes o cara, como eu digo, na filosofia, às vezes você consegue pela razão, né? Só que... Até um ponto, né? Até um ponto. Vai chegar um ponto lá que você vai dizer, cara, só isso aqui não vai dar, não. Vou ter que pedir ajuda a Deus e Deus tem que me ajudar, porque senão... Então é isso, a conversão ela é contínua, não é um ponto ali que foi um estalo e acabou. O Opus Dei, que foi criado por São José Maria Escrivá. Inclusive ontem eu fui numa biblioteca atrás do livro dele, O Caminho, para te dar de presente, não achei, cara, vou ficar te devendo. Que isso, imagina. Mas é justamente a proposta deles de você... É o seguinte, quando a gente fala santificação, essa união total com Deus, né? Muitas vezes no nosso imaginário, principalmente para quem é católico, santo vai ser o padre, vai ser o bispo, vai ser uma freira. São José Maria percebeu, a igreja sempre falou isso, mas ele deu mais ênfase a isso. Não. Todo mundo é chamado à santidade. O advogado, o médico, o produtor. E como é que eu vou me santificar se eu não posso passar o dia inteiro numa igreja rezando, comungando? Como é que eu vou me santificar? Através do teu trabalho. Isso para mim foi uma coisa assim, porque tudo que você faz, tem até uma frase que ele fala de uma mulher assim, que ela descascava batatas, né? Esse era o trabalho dela. Aí ele fala assim, antes descascava batatas, agora santifica-se descascando batatas. Ou seja, todos aqueles atos que você fazia antes, que era só pela mecânica do dia a dia. Vira um ritual, né? Vira um ritual, velho. Imagina assim, aquilo que eu te falei do podcast, até mesmo uma mulher, ela, sei lá, uma zeladora, ela vai limpar o chão. Ela pode fazer o trabalho dela bem feito ali, para ganhar o dinheirinho dela, tudo bem. Mas imagina se ela pensa assim, cara, eu vou limpar esse chão, porque Jesus vai passar aqui. Porque eu quero dar o meu máximo de excelência nesse pequeno ato para Jesus. As pessoas que vão passar aqui são Jesus. Eu acho que essa mulher ela vai entregar o máximo dela. Então, assim, aplica isso para cada profissão. Se todo mundo fizesse, se o médico fosse fazer uma cirurgia pensando, eu estou operando Jesus Cristo. Ou o advogado olhando assim, pô, cara, eu estou defendendo Jesus Cristo. E não só, tipo assim, no trabalho, assim, tipo, atravessar a rua, né?